A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Podem se assentar. Hoje nós vamos falar sobre as escolhas da fé, ou a escolha da fé. Cada um dos personagens ou heróis do capítulo 11 se destacam por alguma coisa. Nós já temos desde o início estudado sobre Abel, andando pela fé. Nós estudamos sobre Noé, trabalhando pela fé. Por último, nós estudamos sobre Abraão, o padrão de fé, e ficamos em duas mensagens falando sobre Abraão, que é o nosso pai da fé, e é um padrão também para nós. E na última mensagem nós falamos sobre três: Isaac, Jacó e José. E desses três nós mencionamos a vitória da fé. A vitória da qual eles demonstraram por ocasião da morte. Todos esses foram exemplos de fé para nós. Agora, sabemos que tudo isso serve como exemplo para nós seguirmos os seus passos. E quando nós chegamos aqui em Moisés, nós vamos ver como que Moisés fez escolhas corretas. Encaixou bem no dia de escolha, né? Sei que tem alguns aqui que estão pensando mais lá fora. Minha esposa já me falou 50%. Não sei de onde. Foi da Laís que chegou. Mas não sei, dá para vocês ficarem esse tempo tranquilos aqui, sem se preocupar com os resultados da escolha? Celular desligado. Na hora que sair ali, tudo bem. Mas nós fizemos escolha já hoje. Escolhemos, votamos e exercemos a nossa cidadania. É a nossa esperança que essa escolha vai valer a pena. Eu sei que todos aqui estão esperançosos ainda, apesar da situação tão ruim que está no país, e o problema até de fraudes que pode estar acontecendo. Mas aqui temos escolhas. Escolhas que são muito importantes. E Moisés é um exemplo nisso, na maneira como ele fez escolhas certas. E sabemos que nós, na nossa vida, temos às vezes escolhas que estão bem claras, está no preto e no branco. Está certo, está errado. Mas tem aquelas escolhas que é bom, mas você tem que escolher entre o bom e o melhor. E aí que muitas vezes nós não temos esse discernimento para poder escolher aquilo que é melhor. Em Filipenses, Paulo fala para podermos aprovar as coisas que são, lembra, foi até tema, excelentes. Ainda está lá, buscando a excelência. Tema do ano passado. Então nós temos que observar que muitas vezes até uma coisa boa pode ser ruim. Porque nós deixamos de escolher uma coisa melhor ao escolher aquela coisa boa. Portanto, temos que orar para termos discernimento. Os gregos tinham uma estátua que era chamada estátua da oportunidade. Era assim: na frente, na frente tinha longos cabelos. Bem diferente do que eu. Longos cabelos na frente. Mas atrás era careca. O que eles queriam representar com essa estátua? Que a oportunidade você tem que pegar de cara. Quando vem de frente. Se deixou escapar, já era. Não pega mais. Napoleão Bonaparte disse
A oportunidade é uma e única. Por isso que nós temos que aproveitar as oportunidades. Lembramos que a Bíblia fala muito sobre escolha. Josué, livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Escolhei hoje a quem sirvais, aos deuses dos amorreus que serviram os nossos pais, ou ao Deus verdadeiro. Mas daí ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós sabemos também que há muitos exemplos do povo de Israel, onde eles tiveram que fazer escolha entre servir ao Deus vivo ou servir a Baal. Lembra do profeta Eliseu? Servir ao Deus vivo, ele achava que estava sozinho. E tinha aquele número grande de profetas de Baal. Mas ele escolheu servir ao Deus vivo. E esse Deus vivo respondeu às suas orações. Lembra como que, quando foi feito o teste para ver qual que era o verdadeiro Deus? O Deus dos profetas falsos de Baal, eles não conseguiram fazer o que o Deus verdadeiro de Elias fez. Fogo desceu do céu. Tinha colocado até água em volta, mas nada parou, né? Consumiu tudo. Servindo ao Deus vivo e verdadeiro. Mas aqui nós chegamos no nosso texto, na história de Moisés. Moisés era filho da filha de Faraó, mas ele era filho da filha de Faraó. Volta para a abertura. Essa figura, na abertura nós temos o quadrinho ali. Será que está me ouvindo? Volta lá para a primeira figura. Isso. Eu gosto sempre de pensar nessa história. Especialmente, vamos ver se vocês também, no boletim está a mesma figura. Vocês não acham interessante a fé de Miriam? Foram lá, colocaram Moisésinho lá naquele cesto, ele estava flutuando naquele cesto no rio Nilo, e a Miriam ficou lá, atrás das tapoas, ou não sei o que crescia ali no rio Nilo, e a filha de Faraó foi lá se banhar. Então, ao se banhar, ela avistou aquele cestinho. E quando quando chegou a hora de abrir o cestinho, talvez o neném chorou, eu não sei, eu não vou imitar o choro aqui agora. Não. A hora que abriu, de repente não foi choro, deu um sorriso. Nenezinho tem uma graça muito interessante, né? Mas de tal forma, aí ó os que estão fazendo essa cabeça, os avós, né? Até você ser avô, você acha que criança pequena é meio sem graça, mas quando você é avô, aí a criança menor é a coisa mais linda do mundo. Né, Tia Nice? Imagina na hora que a filha de Faraó olhou naquele cestinho, e aqueles olhinhos olharam para ela. Sabia que todos os meninos iam ser mortos. Ela já se apaixonou por aquele menino. Pai, eu quero ele para mim. Aí, a Miriam, que estava escondida ali atrás, vendo o que estava acontecendo, o que ela fez, correu e foi lá junto. Estava lá a filha de Faraó e os outros. Olha a Miriam lá. Olha, eu preciso de alguém para cuidar. A Miriam falou, eu sei exatamente a pessoa certa para cuidar. Uma pessoa que vai cuidar de uma maneira maravilhosa. É a mesma figura que está ali, né? Só que ali fica mais bonitinho, mais nítido. E depois de falar isso, a filha de Faraó falou, então tá bom. Pode levar, cria esse menino. Quando ficar mais velho, então, você traz aqui de volta. E aí, creio que ainda era período de amamentação. Então Jocabede pôde amamentar, criar o seu próprio filho. E ensinar já a palavra de Deus.
Já todos os costumes dos hebreus foi ensinado para aquela criancinha desde pequena, era costume inculcar em suas cabeças. Moisés já recebeu toda a instrução de pequeno, e sabemos que quando pequeno, aqueles anos tenros são os anos mais importantes para instruir. E assim ele foi criado primeiro pela própria mãe, Jocabede. Depois foi levado para a corte de Faraó e foi criado pela rainha, pela princesa, e durante esses anos aprendeu tudo sobre a cultura egípcia. Um homem que se tornou muito culto, sábio daquela época. Recebeu toda a cultura hebraica pela própria mãe e daí recebeu toda a cultura egípcia. Moisés sabia que Deus tinha escolhido ele para ser o libertador. Se quiserem, pode olhar lá em Atos, mas eu vou citar para ser mais rápido. Em Atos 7, diz assim: quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E aí vem Moisés, querendo o seu libertador nas suas próprias forças. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam. O que ele fez? Eu não li. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou-lhe e matou. Ele matou aquele egípcio, depois tentou esconder na areia, mas o texto diz: Moisés cuidava, achava que os seus irmãos entenderiam que Deus ia libertá-los por intermédio dele. Ele já estava querendo o seu herói, o libertador, mas não era a hora de Deus. Ele estava se precipitando. Bom, tudo isso para preparar-nos para o nosso texto de hoje. As escolhas certas. Agora podemos voltar lá para o primeiro exemplo de escolha. Quando fazemos escolhas, muitas vezes nós temos que rejeitar e outras vezes nós temos que aceitar. Se nós pensarmos na eleição mesmo, eu acho que nós estamos fazendo uma escolha, fizemos uma escolha de rejeitar. Até parece que essa parte de rejeitar foi tão forte, influenciou tantos. Mas além de rejeitar, tem que haver o lado positivo de aceitar. Hoje nós não vamos falar sobre o lado positivo. Nós vamos só tratar sobre como ele fez a escolha certa ao rejeitar. Começando no verso 24. Um texto muito simples, pela fé, 23 na verdade, Moisés, acho que eu pus 24 lá, porque no meu texto pus 23, mas é 23, pela fé Moisés, apenas nascido. Aqui nós observamos a fé dos pais, mas fala pela fé Moisés, porque está se referindo à história de Moisés, apenas nascido, ele foi ocultado por seus pais por 3 meses. Porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados com o decreto do rei. Agora vamos para a escolha. Por isso que é o verso 24.1. Primeira escolha é uma rejeição das coisas do mundo. Escolheu rejeitar as coisas do mundo. Pela fé, Moisés, quando o homem já feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sabemos que os homens vão muito atrás de prestígio, vão atrás de honra, vão atrás de fama, vão atrás de dinheiro. E aqui nós observamos que Moisés fez uma escolha difícil. Ele tinha tudo. Tinha prestígio, tinha fama, tinha dinheiro. E ele escolheu rejeitar estas coisas. A Bíblia fala sobre um homem que era maior do que Moisés. Para o povo de Israel, Abrão e Moisés são os maiores homens, mas Moisés é o mais idolatrado. O perigo era tão grande de ser idolatrado que o corpo de Moisés foi escondido.
Eles não puderam achar esse corpo de Moisés, porque o povo tinha uma tendência de querer idolatrar. Mas teve um homem que foi maior do que Moisés. Quem foi o homem que foi maior que Moisés? Muita gente já está falando de Jesus, né? Jesus sem dúvida foi, mas estou pensando num homem humano, que não tinha a natureza divina. Alguém sabe quem é esse homem? Não, foi João Batista. Se vocês quiserem olhar depois em Lucas 1, 15 a 17, diz que entre os nascidos de mulher não houve homem maior do que João Batista. Então, entre os nascidos de mulher, João Batista foi o maior. João Batista foi obediente. João Batista seguiu a direção do Espírito Santo. João Batista voltou o seu coração para Deus. João Batista, ele escolheu seguir a Deus, custe o que custar. E o que custou para João Batista seguir a Deus? Foi degolado, foi morto, levado num prato a cabeça dele. Hoje de manhã nós estudamos sobre 1 João 2, 15 e 16. Não, vamos falar juntos? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Lembra que nós mencionamos, amar o mundo é o sistema do mundo, não é o cosmos. Não ameis esse sistema do mundo. E sabemos que esse sistema é governado por Satanás, ele é o Deus desse século. Não ameis o mundo, o seu sistema, nem as coisas que há no mundo. As coisas que há no mundo são os prazeres. E desculpe eu ter usado o teu exemplo, mas na classe dos jovens eu falei que você tinha uma idolatria chamada Palmeiras. E que você deixou essa idolatria. Amém? Alguém perguntou, será? Pelo menos ninguém veio gozar de mim, rapaz. Aí ele ficou com a vontade, né? Mas quando diz não ameis o mundo, são os ídolos do seu coração. Aquelas coisas que estão ocupando o centro da sua vida. Que deve ser, buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então nós temos que buscar Deus em primeiro lugar. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Daí lembra que tem as três partes, né? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, que são os desejos desordenados da carne, a concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos, a cobiça, o que seus olhos ficam desejando. E a soberba da vida, o orgulho. Vemos aqui um homem que tinha tudo. Ele tinha todo o dinheiro do mundo. Ele tinha a fama ali de ser filho da filha de Faraó. E ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Nós temos que também estar prontos a rejeitar as coisas do mundo. Muitos querem ser crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro pé no mundo. Tem que sair dessa, gente. Vai cair, não dá certo. Nós temos que ser exclusividade. É isso que o Senhor quer, que é a nossa exclusividade. E aí vamos fazer escolhas certas. Mas ainda tem uma segunda escolha que eu quero destacar aqui que Moisés fez, que está bem perto disso. Ele rejeitou a fama. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sabemos que fama é um problema muito grande, né? A gente vê as pessoas que ficam famosas. Veja o Neymar. Ficou tão famoso, daí começou a denegrir a imagem dele por causa do cai-cai dele. E muitas pessoas veem e querem, eu gostaria de ser o Neymar por um dia. Né? Fazer um gol daqueles, né?
Eu não, né? Alguém está dizendo. Mas, todos os jogadores de bola, cadê Paulinho aqui? Cadê o Paulinho? Está lá no fundo. Oi, Paulinho, você já desejou isso? Ele está escondido ali atrás, mas não estou vendo, não. Foi arrebatado, né? Então, talvez está tocando lá para as crianças, é isso que me deram um sinal. Pessoas fazem tudo para ter um minuto de fama. Hoje pessoas até matam as pessoas para ter um minuto de fama que ele nunca vai ter. E daí ele mata a si mesmo. E nós vemos que um dos homens que se tornou o maior, homem mais famoso, lutador de boxe, Muhammad Ali. Ele era conhecido como campeão. Não sei quantos viram, no final da sua vida ele estava com a doença de Parkinson. Ele nem conseguia falar direito. E uma das coisas que o nome dele era Cassius Clay, depois ele se converteu para o islamismo e virou Muhammad Ali. Mas ele se gabava tanto que ele dizia assim, eu vou ser que nem uma borboleta, eu vou voar, vou bater nele, no segundo, terceiro round eu derrubo ele. E derrubava. O homem era uma fera como lutador. Ele era o campeão. Esse era o denominado para ele. Sabe o que ele disse, perto do final da sua vida? Eu tinha o mundo inteiro e não tinha nada. É isso que acontece. A pessoa pode ganhar o mundo. E a palavra de Deus já diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu tinha o mundo inteiro, mas não tinha nada. Fama. Não adianta nada. Os homens mais ricos do mundo hoje. Eu estava olhando na revista Forbes, que mostra os homens mais ricos. Acho que era mais para frente que eu ia falar sobre isso, mas deixa eu já falar. Em primeiro lugar hoje é Jeff Bezos, dono da Amazon. Em segundo lugar, que era primeiro antes, era Bill Gates, dono da Microsoft. Em quinto lugar, um que está subindo mais rápido é o Mark Zuckerberg. Não sei se eu falei certo. Dono da Facebook. Esses homens têm tudo. Tem fama, tem dinheiro, tem tudo. Mas não tem nada. Se não tem Cristo, não tem nada. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem não, tem nada. Quem ama esse mundo, no céu não vai ter morada. Lembra dessa música? Luiz de Carvalho? Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu vai ter morada. Daí tem a parte das riquezas, mas não vou continuar. Mas, irmãos, as coisas aqui são passageiras, não são? O mundo passa. Pus a vírgula certa. Bem como as suas concupiscências. Passa mesmo. Os seus desejos passam. A fama passa. Por isso que temos que rejeitar a fama. Nós temos o privilégio maior de todos, de sermos membros da família de Deus. Eu sou membro real da família de Deus. Como que nós temos que tomar cuidado com a fama. Como nós temos que tomar cuidado com o orgulho. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Nós temos que rejeitar a fama. O problema da fama, a fama devido à família, e nós temos que tomar cuidado com o orgulho. Mas tem mais que nós temos que rejeitar. Moisés rejeitou as coisas do mundo, Moisés rejeitou a fama, Moisés rejeitou os prazeres desse mundo. Continuando no nosso texto, diz assim: prazeres transitórios do pecado. Irmãos, fala prazeres porque no momento é prazer. Mas é uma coisa transitória. Quando nós pensamos no pecado que Davi cometeu com Batseba, talvez você diz, foi terrível aquele pecado. Mas no momento, quando ele cometeu, deve ter sido muito agradável para ele. Senão não seria uma coisa atraente. Foi,
só que é que nem uma coisa que você come e depois fica gosto ruim na boca. Porque ele conseguiu o que ele queria, mas daí veio as consequências. Consequências que vieram na sua família, semelhantes, né? Tamar tendo sido violado, problema do nascimento do filho que morreu, e uma coisa atrás da outra em consequência do seu pecado, e às vezes a gente vai dizer momentâneo, o prazer daquele momento. Por isso que diz rejeitar os prazeres transitórios do pecado. O inimigo faz tudo para que aquele prazer seja a coisa melhor do mundo, para que nós pensemos que nós não podemos perder essa oportunidade. Mas ele não fala sobre as consequências. E sabemos que aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Então temos que saber que é importante rejeitar. Ele diz, aqui nesse texto, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios. Ele preferiu sofrer por Cristo do que experimentar aqueles momentos de prazer carnal. Em 1 Pedro 4,14 diz, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Se nós somos injuriados por causa de Cristo, bem-aventurados somos. Os prazeres aqui da terra são transitórios, são passageiros. Como nós temos que tomar cuidado para não sermos dominados pelos prazeres da carne. Hoje na classe eu mencionei, eu ainda não comi nessa churrascaria, mas só o nome já me chama a atenção. Prazeres da carne. Você já comeu lá? Não. Acho que é lá em Rio Preto tem essa churrascaria. Você já comeu? Eliseu que viaja bastante, nunca. Aí, ó. Se quiser me convidar para comer lá um dia. Só o título já mexe com a gente, não mexe? Não, quem não gosta tanto de carne, mas eu gosto. Você vai, né? Vamos ver. Mas nós temos que estar prontos a rejeitar esses prazeres. Tem uns que tem tanto prazer na terra aqui que daí vão achar a falta da carne lá no céu, né? Estou olhando para você, mas lá no céu não vai ter carne, não. Não vai poder matar animal. Então você já vai faturar os seus filé agora, né? Rejeitar os prazeres que são transitórios. Nós não podemos ser dominados pelos prazeres da carne. Tudo aqui é passageiro. Temos que viver com a perspectiva das coisas celestiais. Gente, pecado é divertido, por um tempo, mas traz sempre as suas consequências. Aquilo que o homem semeia, isso também ele vai colher. Mas finalizando, verso 26, ainda terminando, diz sobre porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele rejeitou as riquezas, sabe por quê? Porque ele via que aqui era transitório e lá era eterno. Ele considerou, e é interessante, quando eu li isso aqui a primeira vez, eu falei, mas Moisés, como que Moisés, ele conheceu a Cristo? Aqui diz, ele considerou o opróbrio de Cristo, considerou a vergonha de Cristo. Muito mais importante ele passar vergonha, passar sofrimento por causa de Cristo do que usufruir dos tesouros do Egito. Aqui já está em vista o Messias. De fato, Moisés não conheceu a Cristo Jesus.
como nós conhecemos, mas ele já antevia a vinda do Messias. E quando diz o opróbrio de Cristo, poderemos colocar para ele como o opróbrio do Messias. O Messias considerou isso muito mais importante do que receber os tesouros do Egito. Mas por que isso? Porque ele contemplava o galardão. Irmãos, nós temos que contemplar o galardão. Está muito na minha mente a aula de escola dominical hoje. Hoje nós falamos sobre ambição, né? E até o Ricardo olhou no Google e procurou ambição e viu que tem uma ambição negativa e uma ambição positiva. Aqui nós temos que aplicar para uma ambição positiva. Ambicionarmos querer receber galardão. Irmão, nós só temos essa vida aqui para viver. Agora, tudo que fazemos para Cristo vai permanecer. Agora, o que não fazemos não vai permanecer nada. Por isso que nós temos que viver aqui já pensando no galardão lá. Lembra das coroas? Coroa de alegria, coroa da glória, coroa da vida, coroa da justiça. E a mais difícil, a coroa incorruptível. Aquele que tem vitória sobre a carne. Temos que ter santa ambição, sim. Desejarmos receber galardão. Desejarmos receber do Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do meu Senhor. É isso que nós queremos receber no nosso final. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas ricas e às vezes nós ficamos, por que eles prosperam? Dá uma lida no Salmo 73. Lá no Salmo 73, não precisa ser agora, viu? Lê depois em casa. Vai dizer que o salmista está tendo dificuldade de entender por que os maus prosperam e as pessoas boas não prosperam. Mas daí diz, até que ele entrou na casa do Senhor. Enquanto nós não entramos na presença do Senhor, nós não entendemos essas coisas. Nós temos que entrar na presença do Senhor. Mas finalizando aqui, temos exemplos nas Escrituras, eu vou dar duas passagens para fechar, está no boletim também. A primeira é de 1 Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 28. Eu quero ler esses textos para finalizar com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 26 em diante. Aqui descreve a escolha de Deus. Verso 26, irmãos, reparai, pois, na minha vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Paulo aqui está falando sobre os sábios segundo a carne, que na época eram os gregos. Está falando sobre os poderosos, que eram os romanos, eles que detinham o poder. E os de nobre nascimento eram os judeus. Mas aí veja a escolha de Deus. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e as que não são. Deus escolheu as coisas humildes, as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são. Para justamente fechar a boca de gentil, de grego, de judeu e de romano. Essa é a escolha divina. Agora, o que é que Deus permite que nós nos gloriemos? Vamos na última passagem para finalizar, em Jeremias, capítulo 9. Também uma passagem conhecida. Não se glorie o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Já estou citando. Verso 23, né? No que você não pode se gloriar? O sábio na sabedoria, o forte na sua força e o rico na sua riqueza. Mas agora veja o verso 24. Mas o que se gloriar? Glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor.
e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porquanto destas coisas me agrado, diz o Senhor. É isso que o Senhor quer que nós conheçamos Ele. Porque conhecendo o Senhor, nós vamos poder nos gloriar nisso. Nós podemos nos gloriar de uma coisa só. Do que? De conhecer o Senhor. Vamos todos abaixar as nossas cabeças. Como tem sido a escolha de cada um de vocês? Estão escolhendo as coisas certas, como Moisés? Exemplo de fé. Pedi para o Diego já ir lá preparar para nós cantarmos. Será que eu consigo dirigir? Vou tentar. Eu conheço, mas tem uma parte do corim que às vezes eu vou me confundir um pouquinho, mas vocês me ajudam, tá, Ricardo? Vamos abaixar nossas cabeças ainda. Enquanto ele já toca essa melodia, que escolhas que você tem feito? Você tem feito escolhas certas? Eu sei que a primeira escolha de aceitar Cristo, creio todos aqui já fizeram. Um grupo assim menor, talvez a gente nem faz o apelo, mas sempre tem que ficar claro que cada um é responsável pela sua própria salvação. Escolhei hoje a quem servais. Você tem que dizer, eu escolho o Senhor. Mas também temos cada dia de fazermos escolhas. Eu gosto desse quadro, pode olhar para cima. Aos pés da cruz. Aqui, Senhor, me rendo aos pés da cruz. Eu escolho te servir. Quando eu tomei a decisão de aceitar Cristo, foi o verso lá em Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia toma a cruz. Foi uma escolha também. E é uma escolha diária ainda. De negar a mim mesmo para seguir a Jesus. É feito pela fé. Senhor Deus, ajuda-nos a fazer escolhas certas. Que nós possamos ser como Moisés, que escolheu de maneira certa, rejeitou as coisas do mundo, rejeitou riqueza, fama, prazer, tudo porque deu ao Senhor o primeiro lugar. Ó Pai, como nós precisamos aprender isso, a dar ao Senhor o nosso coração, a nossa vida, o primeiro lugar para o Senhor. Mesmo ao cantarmos esse hino, Senhor, que possa ser uma oração nossa, de vivermos de fato pela fé. Em nada apoio a minha fé, senão na graça de Jesus.